Susto! Mulher tenta sequestrar menino de 11 anos em São João Nepomuceno, na Zona da Mata. A criança gritou e a mãe conseguiu impedir que ele fosse levado. Eu cheguei no portão, eu já deparei com um carro parado, uma mulher entrando com os cabelos jogados na cara e ele caído no chão. Professor em Montes Claros faz elogios ousados para aluna em uma rede social e causa polêmica. Na foto, a estudante aparece usando biquíni. A postagem da foto na internet teria sido feita na última segunda-feira. Até agora, ninguém da família da adolescente, que tem 17 anos, quis comentar o caso. E uma visita inesperada em Lavras, no sul de Minas. Um lobo-guará invadiu a casa de uma aposentada. A idosa foi alertada pela polícia, que monitorava o animal. Me lembrei logo da história do Chapeuzinho Vermelho. Eu falei, muito bem, o lobo escolheu a casa certa, porque ele veio na casa da vovozinha. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias desta quarta-feira começa mostrando que a tentativa de sequestro de um menino de 11 anos assustou moradores de São João Nepomuceno, na Zona da Mata. Segundo a polícia militar, uma mulher tentou obrigar o garoto a entrar em um carro. O menino gritou e a mãe conseguiu impedir que ele fosse levado. A ocorrência foi registrada nessa rua tranquila, no bairro Bela Vista, em São João Nepomuceno. Esse menino de 11 anos saiu de casa sozinho por volta de 8h30 da noite e foi abordado por uma mulher que ele nunca tinha visto antes. Era por volta de 9h30 da noite quando o menino de 11 anos avisou a mãe que iria até a casa de um coleguinha que mora aqui perto. Ele queria levar docinhos que tinham sobrado do aniversário que a mãe fez para a criança no último sábado. O garotinho saiu e andava devagar quando percebeu que um carro preto estacionou bem onde está parado esse outro carro. A motorista desceu e chamou o menino para dar uma volta. Ele se assustou porque não conhecia aquela pessoa e disse que não iria. Foi nesse momento que a mulher agarrou o braço dele. A mulher falou, boa noite. Aí eu saí correndo. Na hora que eu cheguei aqui perto do portão, aí já pegou meu braço. Eu comecei a gritar minha mãe. A criança pensou que seria arrastada para o carro. A mulher não estava sozinha. Tinha um homem atrás no carro. A mãe estava saindo do banho quando o filho pediu para ir até a casa do amiguinho. Ela terminou de se vestir e ouviu os gritos desesperados da criança. Veio correndo e a cena que encontrou do lado de fora assustou a mulher. Aí eu já saí correndo e pedindo para soltar, para largar, porque eu pensei que era cachorro. Nisso que eu cheguei no portão, eu já deparei com um carro parado, uma mulher entrando com os cabelos jogados na cara e ele caído no chão. Aí ele pegou e começou a gritar, a tremer, porque ele já tem problema de saúde. E eu fiquei com medo de levar ele. Eu fiquei com muito medo dela sair do carro, de ter alguma arma, alguma coisa e vir agredir até a mim, né? Mas aí nisso que viu que eu cheguei do lado de fora, o carro saiu desesperado, correndo muito. A criança tem epilepsia e toma remédios controlados para reduzir as convulsões. Ele está com muito medo, ele não dorme direito, por ele já ter problema de saúde. Eu vou ter que levar ele novamente no médico dele. A dona de casa chamou a polícia militar assim que socorreu o filho. A PM deu buscas no bairro e na vizinhança, mas não encontrou nem o carro, nem o casal suspeito. Repassamos as informações para as cidades circunvizinhas, no que pese tivermos poucas informações acerca das características do veículo, né? A história está sendo investigada pela Polícia Civil. Deide Lucy e o filho dela já foram ouvidos. Os investigadores tentam entender a motivação da abordagem suspeita para saber o tipo de crime que foi praticado. Os parentes das outras supostas vítimas vão ser chamados para depor. E um professor de história causou polêmica após chamar uma aluna de linda e gostosa em uma rede social. O comentário foi feito numa foto em que a estudante de 17 anos aparece usando um biquíni. Logo depois de escrever o comentário linda e gostosa na foto da aluna, o professor José Rocha, de 45 anos, pediu desculpas, mas era tarde. A postagem já havia repercutido na internet
e gerado muita polêmica, principalmente entre os colegas da adolescente. Um deles escreveu logo abaixo do comentário: falou o cara que comenta gostosa na foto da aluna, que é menor de idade. A postagem da foto na internet teria sido feita na última segunda-feira. Até agora, ninguém da família da adolescente, que tem 17 anos, quis comentar o caso. A estudante é do 3º ano do ensino médio aqui da Escola Estadual Professor Plínio Ribeiro, em Montes Claros, uma das maiores da cidade. Nós conversamos com alguns colegas da jovem, mas eles não quiseram dar entrevista. Os estudantes contaram que ela teria ficado assustada e surpresa com a postura do professor. Depois da repercussão, José apagou o perfil dele em uma rede social. Mas em várias páginas da internet, o caso ainda era o principal assunto. Alguns internautas apoiaram a jovem, outros defenderam o educador. Esse rapaz postou: a garota posta foto de biquíni no Face e acha ruim os comentários. E uma mulher rebateu: como sempre, a culpa é da vítima, né? Nessa troca de mensagens entre duas amigas da moça em um aplicativo, uma delas pede para que todos se manifestem contra o comportamento do professor. Foram os pais da estudante que denunciaram a atitude do professor ao diretor da escola. Segundo a direção da escola, o caso foi encaminhado para a Superintendência de Ensino. Por telefone, o diretor disse à nossa equipe que não tem autonomia para afastar o professor e que aguarda um posicionamento da superintendência. Ele também informou que houve uma reunião entre a família da aluna, o professor e uma inspetora. Durante a conversa, o educador teria pedido desculpas aos familiares da adolescente. Ainda de acordo com a diretoria, José Rocha é professor de História efetivo na escola e tem mais de 10 anos na profissão. Até o momento não havia reclamações sobre ele. A justificativa dada por José à direção é que ele não sabia que a moça da foto era uma aluna dele. Depois da polêmica, o professor e a aluna não voltaram à escola. Até o momento, o caso não foi registrado pela polícia. Agora nós vamos a outras notícias de destaque nessa quarta-feira em Minas Gerais. Os 2 suspeitos de tráfico de drogas foram presos depois que a PM recebeu uma denúncia de que ambos estavam armados e vendendo drogas em uma rua do bairro Jardim América, na região oeste da capital. Na casa de Lucas Alvarenga, o Zóio, a polícia ainda encontrou um cofre escondido na parede, atrás de um interruptor falso. Nele estavam guardados mais de R$1.000 em dinheiro. Na casa do comparsa dele, o Ebert Souza, o Bebete, a PM encontrou uma pistola semiautomática com numeração raspada, 2 carregadores, munição e porções de maconha e cocaína. Os 2 foram autuados em flagrante na Ceflan 3. De Belo Horizonte, Vinícius Araújo. Em Caratinga, no leste do estado, um comerciante foi morto dentro do estabelecimento dele. Antônio Eduardo Figueiredo Xavier, de 44 anos, foi atingido por disparos enquanto trabalhava. O crime foi dentro da padaria que funcionava no bairro Santa Zita. Um homem se aproximou em uma moto e atirou 3 vezes contra a vítima, que chegou a ser socorrida pelos bombeiros, mas morreu ao dar entrada no hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. A mulher de Antônio contou aos militares que a motivação do crime seriam dívidas contraídas pelo marido. Ninguém foi preso. De Governador Valadares, Fran Ribeiro. O acidente foi no quilômetro 539 da BR-266, no município de Luz. Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida envolveu um ônibus e 2 carretas, uma carregada de carvão e outra de cimento. A suspeita é que um dos veículos tenha tentado ultrapassar em local proibido. Um caminhoneiro morreu, outro ficou gravemente ferido e 13 pessoas que estavam no ônibus tiveram ferimentos leves. De Uberlândia, Túlio Amâncio. Terminou agora, às 7 horas da noite, o prazo para o registro das chapas no Tribunal Regional Eleitoral, chapas para a disputa das eleições do dia 7 de outubro. 9 candidatos vão concorrer ao governo de Minas Gerais. São eles: Alexandre Domingues, do PCO, Antônio Augusto Anastasia, do PSDB, pela coligação Reconstruir Minas, que é composta por 12 partidos. Temos também Claudinei Dulim, do Avante, Dirlene Marques, do PSOL, pela coligação Frente Minas Socialista, que tem 2 partidos, Fernando Pimentel, do PT, pela coligação do Lado do Povo, que é composta por 4 partidos, João Batista Marisguia, da Rede Sustentabilidade, também o candidato Jordano Metalúrgico, do PSTU,
Teremos o candidato Romeu Zema, do Partido Novo, e Márcio Lacerda, do PSB, pela coligação Minas Tem Jeito, que tem 7 partidos. Vale lembrar que o pedido de confirmação do registro da candidatura de Márcio Lacerda ainda vai ser julgado. Esse julgamento será amanhã pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A direção nacional do PSB decidiu fazer um acordo com o PT para apoiar a reeleição de Fernando Pimentel pelo governo de Minas Gerais e, em troca, apoiariam a reeleição do governador de Pernambuco, só que Márcio Lacerda não concordou com esse acordo firmado pelo Diretório Nacional. Não só ele, mas o Diretório Estadual Minas Gerais não concordou e em Assembleia eles votaram pela manutenção da candidatura do Márcio Lacerda. Hoje eles foram até lá no TRE de Belo Horizonte, no Tribunal Regional Eleitoral, registraram a candidatura de Lacerda, que está sub júdice. Será julgada, portanto, amanhã e nós aqui no Mais Notícias traremos a informação completa para você a partir das 10 para 7 da noite. E os candidatos a senadores por Minas Gerais também registraram a candidatura hoje. Foram eles Vanessa Portugal, do PSTU, Túlio Lopes e Duda Salabert, da coligação Frente Minas Socialista, Rodrigo Pacheco, da coligação Hora da Reconstrução, Ana Alves, do PCO, Jaime Martins Filho, da coligação Minas Tem Jeito, Carlos Eduardo Braga Menezes, da Rede Sustentabilidade, Rodrigo Paiva, do Novo, Carlos Viana, do PHS, Edson André, do Avante, Diniz Pinheiro, da coligação Hora da Reconstrução, e a ex-presidente Dilma Rousseff, do PT. Vale lembrar que a partir de amanhã, a campanha eleitoral para todos os cargos em disputa neste ano já está liberada para comícios, carreatas, passeatas e também o uso de carros de som. Também está autorizada a distribuição de santinhos e de propaganda pela internet. O horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão começa no próximo dia 31 de agosto. Agora nós vamos à previsão do tempo, vamos ao intervalo e voltamos já já. Agora a gente fala de economia. O setor de serviços começa a mostrar sinais de recuperação. Em junho, houve alta de quase 7% depois de sofrer uma queda no mês anterior. Essa queda, claro, por causa da greve dos caminhoneiros. O movimento melhorou no salão de beleza, onde Melissa é gerente. Mas foi preciso caprichar no marketing. Vem ao salão para embelezar o cabelo e a gente acaba oferecendo embelezamento de unha, uma hidratação para um brilho melhor do cabelo e cortesias, né? O setor de serviços cresceu 6,6% em junho deste ano, na comparação com o mês anterior. O percentual recorde, segundo o IBGE, recupera as perdas com a greve dos caminhoneiros em maio, quando a área de transportes foi muito prejudicada. Esse resultado de junho, ele mais do que supera a perda que a economia brasileira teve no setor de serviços em maio, mas no cômputo geral, nos primeiros 6 meses do ano de 2018, nós estamos fechando o setor de serviços com uma queda, de 0,9% no nível nacional. Cássius tem um lava-jato em Goiânia e foi muito castigado pela greve dos caminhoneiros em maio, quando o movimento caiu pela metade. Recuperou em junho e melhorou um pouco mais agora. De média, uns 9, 10 carros. Hoje eu estou com a média de 12 a 13 carros, de média. Tem dia que lava 16, lava 12, uma média de 13 carros. O número de jovens empreendedores cresceu 7% no ano passado. O estudante que antes saía da universidade e ia em busca de uma carreira nas empresas, agora sonha em ter o próprio negócio. E muitos têm uma ideia inovadora ou criam o produto ainda na faculdade. Essa turma tem de 11 a 17 anos e já sabe bem o significado da palavra empreendedorismo. Eles têm uma empresa júnior, exercem funções nos setores financeiro, de marketing, produção e administrativo.
No início do ano, desenvolveram um cartão. Rebeca ficou responsável pelas vendas. Esse é o cartão e você tem desconto nessa empresa. Você tem interesse de comprar e aí eu vou mostrando para ela os descontos, vou, de certa forma, vendendo o meu produto. Tudo começou há 3 anos na aula de empreendedorismo na escola particular. O professor da disciplina explica que houve necessidade de criar uma empresa para que os alunos praticassem a teoria. Hoje, como a gente fala na sala de aula, nós não precisamos de bons funcionários, de bons empreendedores, precisamos dos melhores. Então, a matéria de empreendedorismo veio para trazer conhecimento, trazer na prática o que acontece no mercado para dentro da sala de aula. Aprender sobre gestão e finanças ajudou Eduarda, de apenas 14 anos, a conhecer mais sobre o mercado de trabalho. Me mostrou um lado de ver mais amplo do mercado de trabalho, que acho que me deu mais oportunidade. O cliente não precisa pagar anuidade. Para adquirir o cartão, basta pagar uma taxa de adesão de R$10. Depois, tem de 10% a 50% de desconto nas 35 empresas conveniadas. Alice ficou orgulhosa com o produto final. Quando você vê a pessoa satisfeita com aquilo, você fica, nossa, eu consegui fazer com que aquilo ficasse bom o suficiente para as pessoas gostarem. Esta oficina mecânica é uma das empresas conveniadas. Aqui, os clientes do cartão têm 10% de desconto. A oficina é ótimo porque, através do cartão, nós tem bastante clientes e dá condições para eles fazer o serviço com a gente. O percentual de empreendedores com idade entre 18 e 34 anos cresceu 7% no ano passado, em comparação com 2016. 15 milhões e 700 mil jovens têm uma empresa com até 3 anos e meio ou estão levantando informações para ter o próprio negócio, segundo o Sebrae. Essa geração empreendedora que a gente brinca, ela está chegando com uma vontade de fazer diferente, de resolver um problema, de deixar sua marca no mundo. A Luiz e o Dante são ex-alunos da escola do Sebrae. Junto com outros 2 colegas, eles abriram uma startup voltada para a área da saúde. Criaram um aplicativo para idoso que precisa de acompanhamento 24 horas por dia. Todas as informações sobre o idoso são anotadas no caderninho inteligente e compartilhadas pelos familiares. O cuidador ele vai colocar as informações básicas dentro desse caderninho, como o café da manhã do idoso, se ele foi ao banheiro, se teve alguma intercorrência durante o dia, se ele passou mal ou não. E as informações elas podem ser compartilhadas pelos outros familiares. A ideia surgiu em 2016. Até o final do ano, o aplicativo estará disponível para venda para pessoas físicas e planos de saúde. Para poder melhorar a qualidade de vida do idoso, a partir do momento que foi identificada uma situação de risco, o plano de saúde intervém, evita uma internação e com isso o idoso está ganhando porque não é internado, o plano de saúde tem seu custo reduzido porque não tem que custear uma internação e a família também fica mais segura, uma vez que o idoso fica em casa e não no hospital. Aos 19 anos, Dante sabe que tem desafios pela frente, mas tem certeza que quer trabalhar por conta própria. Tem que ficar alerta o tempo inteiro, não tem hora para começar a trabalhar e hora para acabar de trabalhar, mas é uma coisa que eu gosto muito. A matéria empreendedorismo deveria ser realmente obrigatória em todas as escolas de ensino médio brasileiras, porque é de pequeno que a criança aprende a lidar não só com o dinheiro, mas também com a gestão do dinheiro e a gestão de pessoas, né? Eles teriam muito mais condições nesse mercado de se entregar, de ter ideias e colocar essas ideias em prática se tivesse isso sendo treinado nas escolas públicas e privadas desde o ensino médio. O Brasil tem hoje quase 400 incubadoras de empresa, são 40 aceleradores de empresas, são instituições que trabalham com jovens ainda na faculdade, com ideias inovadoras, com processos inovadores e coloca essas ideias e esses processos para o mercado em busca de investidores. Quase sempre isso dá certo. Nós temos polos aqui em Santa Rita do Sapucaí, em Itajubá, ainda no sul de Minas, e em outras regiões do país também, que têm exportado talentos tanto para outros estados, para grandes centros, quanto para outros países também. Alguns deles que conseguem enxergar de forma melhor, investir melhor nessas incubadoras e transformar os jovens empreendedores em grandes promessas de gestão e de trabalho, especialmente nas áreas de tecnologia, de energia, de geração de energia, que pode ser a próxima maior demanda desse milênio que nós estamos começando só agora. Então, vale a pena que os governos invistam nisso e principalmente
principalmente que as grades curriculares façam a previsão de que esses jovens estudem realmente empreendedorismo a partir já do ensino médio. Nós vamos agora à previsão do tempo, intervalo e voltamos já já. Um estudo feito por uma organização internacional revelou que o Brasil é o 6º país no mundo em número de armas de fogo nas mãos de civis. Isso mesmo com o Estatuto do Desarmamento de 2013, vai fazer 15 anos agora, o bem intencionado Estatuto do Desarmamento. E justamente porque essas armas, ou boa parte dessas armas, e por causa do Estatuto do Desarmamento, são armas ilegais e estão com pessoas erradas e acabam representando um enorme risco. A família desta mulher foi marcada por uma tragédia causada por uma arma de fogo. O filho dela atirou acidentalmente contra o primo, que morreu na hora. Está sendo muito doloroso pra gente, pra família. Até hoje a gente sofre com isso. O revólver era de um vizinho, que mostrava a arma para os primos quando o tiro acidental foi disparado. Dados de uma organização internacional apontam que o país tem 17 milhões e meio de armas nas mãos de civis. Isso significa 85% do arsenal do Brasil, que fica na 6ª posição nessa estatística. O problema é que muitas dessas armas são ilegais. Reflexo disso é o número de apreensões no estado. De janeiro a maio deste ano, quase 10.500 armas foram apreendidas. A polícia vem num aumento em procedimentos operacionais focados na apreensão de arma, porque sabemos que essas armas nas mãos de criminosos, elas podem gerar uma série de problemas. Ela vira 100, 150 delitos na mão do infrator. De acordo com o major, ter posse ou usar uma arma não é para qualquer um. É preciso ser muito preparado. Eu preciso ter preparo psicológico, eu preciso ter treinamento para isso, eu preciso ter acondicionamento desse armamento, eu preciso interagir que ele pode ser um problema em se tratando de crianças e adolescentes no mesmo ambiente, ou seja, eu acho melhor investir em autoproteção. Segundo o Instituto Sou da Paz, o número de registros para a posse de armas de fogo no Brasil aumentou mais de 500% nos últimos 9 anos. Subiu de cerca de 6.200 em 2008 para 33.000 em 2017. De acordo com esse especialista, é preciso debater a política de armas no Brasil. O caminho é fortalecer o aparato estatal da segurança pública. Nós temos que fazer o Estado de Direito no Brasil, o Estado que provê a segurança, a nossa segurança, ele que tem que funcionar bem. É isso que a gente tem que perseguir no Brasil nos próximos anos. Além disso, para ele, armar a população não seria solução para a violência. O cidadão brasileiro, na média, ele está muito descrente das instituições, ele está muito descrente da polícia, da lei, da justiça, ele está muito mais propenso a fazer justiça com as próprias mãos. Num contexto como esse, mais arma de fogo significa que o indivíduo estaria mais propenso a fazer uso dela numa briga de trânsito, numa festa familiar, na universidade, na rua. E o desenvolvimento de tecnologias militares foi um dos destaques apresentados na edição deste ano de um dos maiores, não o maior evento brasileiro da área de telecomunicações. Pela primeira vez, o congresso que se chama MOMAG aconteceu no sul de Minas. O Igor é pesquisador e faz parte de um grupo que desenvolve tecnologias para o Exército Brasileiro. O laboratório fica no Instituto Nacional de Telecomunicações, o INATEL, em Santa Rita do Sapucaí. A importância para a universidade é fechar o ciclo de pesquisa e de transferência de tecnologia para o mercado. E nesse caso, junto com o Exército Brasileiro, né? Então é uma contribuição para a soberania nacional muito grande e também é uma honra para a universidade poder fazer parte de
e um desenvolvimento tecnológico que vai trazer grandes avanços para a nação brasileira. A parceria entre a instituição e o Exército existe há 7 anos. Pelo menos 5 projetos já foram desenvolvidos. Atualmente, o grupo do Igor, que tem outras 2 pessoas, trabalha na criação de uma antena de alta tecnologia que será usada em radares. Hoje nós estamos focados no desenvolvimento das antenas do radar M200 para o Exército Brasileiro. Já faz 2 anos que nós estamos trabalhando nesse radar. Eu não posso dar muitos detalhes sobre o projeto, porque é um projeto sigiloso. O produto já foi testado, a antena já foi testada e estamos caminhando muito bem. As pesquisas são financiadas pelo governo federal em parceria com o Exército Brasileiro e a Embraer. O valor dos projetos não é divulgado. Pesquisas assim como a do Igor foram apresentadas no MOMAG 2018. O evento é um dos maiores na área de telecomunicações do país e aconteceu pela primeira vez aqui no sul de Minas. Um dos destaques foi justamente o desenvolvimento de tecnologias para o Exército Brasileiro. Nós viemos trazer a mensagem da necessidade de continuarmos trabalhando juntos e dos projetos que o Exército e as Forças Armadas vem fazendo para que, junto com a indústria e com a universidade, nós possamos fazer pesquisa aplicada, ou seja, direcionar os esforços de pesquisa e de produção para produtos que são de interesse das Forças Armadas. O coronel Jaci trabalha em Brasília, no quartel-general do Exército, órgão ligado diretamente às Forças Armadas. Para ele, o desenvolvimento de tecnologias contribui diretamente para a melhoria dos serviços prestados. É muito gratificante ver que nós temos no Brasil universidades que se dedicam à pesquisa, que buscam a inovação, que trabalham que fazem a busca de trazer novidades para o Brasil. O Centro Tecnológico do Exército desenvolve muitos projetos e conta com pesquisas para trabalhar em radares, por exemplo. O radar, ele é uma tecnologia que surgiu já por causa dos militares, que é uma preocupação de detectar aviões inimigos das guerras, mas que hoje são essenciais em diversas áreas. O controle de tráfego aéreo do mundo todo é baseado em cima disso. Santa Rita do Sapucaí é considerada o Vale da Eletrônica e por isso foi escolhida para sediar o evento que acontece de 2 em 2 anos. É um evento da Sociedade Brasileira de Microondas e Ótica e da Sociedade Brasileira de Magnetismo, focado em soluções de telecomunicações para a indústria nacional e internacional. A MOMAG, que durou 4 dias, serviu como troca de experiências e conhecimento entre pesquisadores e professores. É um marco para a gente, para o Inatel, que estamos com 53 anos, somos pioneiros em telecomunicações e agora estamos sediando esse evento de abrangência nacional, mas com enfoque também internacional. É muito bom saber que a tecnologia que a gente está desenvolvendo aqui está chegando para a sociedade, está sendo bem utilizada, está ajudando o Brasil a evoluir tecnologicamente. Agora o assunto é saúde. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Perdão. E com a data vem um alerta da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 4 em cada 10 brasileiros têm o colesterol alto. Estima-se que 60 milhões de brasileiros estão com o colesterol alto, cerca de 40% da população adulta. Esses números alarmantes fazem parte de uma pesquisa recente feita pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. O estudo ainda revela que 70% dos brasileiros só fizeram o exame de colesterol depois dos 45 anos e 11% das pessoas nunca realizaram. A explicação dos médicos para essa falta de interesse da população deve-se ao fato do colesterol alto, na maioria das vezes, não apresentar sintomas. O médico chama atenção para um dado específico. 30% das mortes no país são por doenças do coração, como infartos e derrames, causados principalmente pelo colesterol alto. No ano passado, cerca de 350 mil pessoas morreram por doenças cardiovasculares. 80 mil por infarto, 80 mil por derrame. Nathalie tem 18 anos. Ela fez o exame de sangue e descobriu que o nível do colesterol ruim, chamado de LDL, está acima do normal para a idade. Eu procurei reduzir bastante refrigerante, primeiramente, tanto que eu não tomo mais há uns 2 anos, e salgadinho, que eu costumava comer muito, essas coisas. No caso de Nathalie, pessoas da família sofrem com o colesterol. Aí a chance de ter o problema é maior ainda.
Porque existe uma chance grande desse colesterol fazer mal para essas pessoas, mesmo estando numa taxa que seria adequada para outra pessoa. Ou seja, cada pessoa tem um nível de colesterol. Aqueles que têm famílias com doença cardiovascular têm que ter um colesterol mais baixo. Além da genética, o estilo de vida contribui e muito para equilibrar os níveis de colesterol. Divida o seu prato na metade. Coloca numa metade verduras e legumes e na outra metade coloque bom senso. O bom senso é você diminuir as gorduras. Comer um bife é gostoso? Claro, eu também como. Mas você pode tirar aquela gordura a mais? Pode. Boas dicas. Agora, muita gente não sabe, mas o infarto é responsável por 1 em cada 10 mortes em adultos no mundo todo. Apesar disso, as pessoas ainda não têm o hábito de consultar o cardiologista com alguma frequência. Segundo o Ministério da Saúde, aumentou o número de infartos no Brasil em pessoas com menos de 40 anos. Aos 60 anos, seu Orivaldo, que é trabalhador rural aposentado, nunca tinha sentido nada além de paixão no coração. Pela minha crioula, bem explicado, senão eu chego lá em casa eu tô morto de verdade. É assim, cheio de bom humor e com um sorriso no rosto, que o aposentado conta como teve a segunda chance na vida. Ele faz parte de uma estatística pequena. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, apenas 10% das pessoas que infartam sobrevivem sem nenhuma sequela. O coração do seu Orivaldo começou a dar sinais de que algo não ia bem 2 semanas antes do infarto. Comecei a ter dores fortes no peito. Até que enquanto assistia à televisão, a dorzinha incômoda piorou e ficou tão forte que seu Orivaldo não conseguia nem mesmo caminhar até o portão para pedir ajuda. Eu deitei na escada da minha casa e mandei mensagem para as pessoas. 2 artérias do coração estavam entupidas. Um cateterismo e uma angioplastia foram feitas. Alguns dias na UTI e seu Orivaldo estava bom de novo. O mesmo aconteceu com Dona Maria. A aposentada também vinha se sentindo mal, mas não procurou um médico. Senti enjoo, dor no peito, dor assim do lado do pescoço. Mas levando em conta que a cardiopatia isquêmica, que é justamente quando alguma coisa atrapalha a irrigação do coração e pode causar um infarto, é o que mais mata no mundo inteiro, Dona Maria e seu Orivaldo tiveram sorte. De acordo com os dados da OMS, o infarto é responsável pela morte de 1 a cada 10 adultos em todo o mundo. O problema é que quase ninguém consulta um cardiologista periodicamente. E como os sintomas iniciais são difíceis de perceber, quando o infarto acontece, nem sempre dá tempo de fazer alguma coisa. De acordo com o cardiologista, o tempo máximo, desde o momento em que o paciente passa mal até a chegada dele no centro cirúrgico para a desobstrução da artéria, é de 30 minutos. Depois disso, as chances de sobreviver diminuem bastante. A agilidade é muito importante, porque senão, primeiro, a gente pode não ter uma segunda chance, o infarto pode ser fatal, e segunda coisa, eu posso ficar bem sequelado desse infarto posteriormente. O problema é que os sintomas nem sempre são iguais e podem confundir as pessoas. O sintoma clássico é a dor no peito. Então a maioria das pessoas vai ter uma dor muito forte no peito. Muitas vão dizer que é a dor mais forte que ela já sentiu. Mas tem populações especiais, como os idosos, diabéticos, que às vezes não tem dor no peito. Às vezes vai queixar numa canseira, às vezes vai ter uma confusão mental, às vezes pode ter uma parestesia, que é um formigamento nos braços. E ao contrário do que muita gente pensa, não são só os mais velhos que estão em risco. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil o número de infartos em pessoas com menos de 40 anos está aumentando a cada ano que passa. Em 2016, foram registradas 2.746 mortes por infarto em pessoas com idade entre 30 e 39 anos. Nos casos dos mais jovens, drogas e até energéticos são considerados os grandes vilões. Você pegar um energético, a dose de cafeína que tem nele é excessiva. Então, assim, a cafeína gera o quê? Aumento da contração do coração, a força que ele contrai, quantas vezes ele bate por minuto, e ele ainda gera uma vasoconstrição, quer dizer, um estreitamento do vaso do coração. Então, ele aumenta o consumo e diminui a oferta. E isso pode gerar no futuro uma síndrome coronariana aguda, uma dor no peito que pode gerar um infarto. Assim como outras doenças, o infarto também é melhor prevenir do que remediar.
Manter uma alimentação mais saudável, praticar exercícios físicos regularmente são princípios fundamentais para manter um coração mais forte. Deus já dizia, né? Faça a sua parte que eu te ajudarei. Então, se a gente não fizer a nossa parte, depois não adianta chorar o leite derramado. Veja como são as coisas, né? Os nossos hábitos ruins de alimentação, o sedentarismo, por aí vai, o estresse do dia a dia, provocam um aumento no colesterol, ajudam a provocar o aumento do colesterol, especialmente os hábitos alimentares, que por sua vez é um dos principais fatores de risco para problemas cardíacos e que nunca vem sozinho. Geralmente vem acompanhado, o problema cardíaco vem acompanhado de diabetes, de obesidade, pressão. Obesidade, por exemplo, um dado que a gente vai trazer agora para você. O número de cirurgias bariátricas, cirurgias para redução de estômago, feitas pelo SUS, aumentou 215% nos últimos 10 anos. O procedimento ele é indicado para pessoas obesas que já têm comorbidades, ou seja, outras doenças, como pressão alta, diabetes, problemas inclusive físicos, ortopédicos. Você acompanha agora. Lucileia é outra pessoa hoje. Em 2016, fez cirurgia bariátrica. De lá para cá, já se foram 41 quilos. Tinha pressão alta, hoje em dia não tenho mais, graças a Deus. Fiz a cirurgia e no outro dia já não sabia que era tomar mais remédio para pressão. Não tomo mais remédio de pressão, já tem 2 anos. Antes de decidir pela cirurgia, ela passou anos lutando contra o excesso de peso. Agora, tudo mudou. Estou muito satisfeita. Outra vida, não tem comparação. Quem quiser fazer, eu indico fazer, porque você passa a viver outra pessoa. Você não vive mais aquilo que você vivia com aquele peso, aquela obesidade toda. As primeiras cirurgias bariátricas realizadas no Brasil foram na década de 70. E a partir do ano 2000, o procedimento começou a ser reconhecido. O tempo de recuperação é mais rápido e o risco de complicações diminuiu. A técnica, que só era disponibilizada pela rede particular, também chegou ao Sistema Único de Saúde. De acordo com o SUS, o número de cirurgias bariátricas aumentou 215% nos últimos 10 anos. Isso coloca o Brasil no segundo lugar no ranking de países que mais realizam esse tipo de procedimento, atrás apenas dos Estados Unidos. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, 5 milhões de pessoas têm indicação para cirurgia, ou seja, têm índice de massa corporal acima de 35% e já apresentam outras doenças. É um número muito importante de doenças associadas à obesidade. Temos aí como as principais o diabetes mellitus, a hipertensão arterial, a dislipidemia, que é o excesso de gordura no sangue, pode determinar em algumas situações a infertilidade, a artralgia ou artropatia, que é a doença das articulações associada ao excesso de peso. Ou seja, a obesidade ela tem um universo muito grande de doenças que ela pode determinar e é muito importante que a gente tenha um controle da obesidade exatamente para reduzir essa incidência de doenças. A operação é feita em 2 horas e o tempo de recuperação depende do tipo de cirurgia. Uma das técnicas chama sleeve, onde parte do estômago é retirado, então é uma cirurgia restritiva, ela não deixa o paciente alimentar muito. E temos o bypass, que é uma cirurgia um pouco mais trabalhada, ela não só inibe ou limita a quantidade que o paciente alimenta, como também limita a absorção do que ele come. Ele não consegue comer muito e ele não consegue absorver tudo aquilo que ele come. E o médico alerta sobre os cuidados essenciais no pós-operatório. A cirurgia hoje que é mais utilizada é por videolaparoscopia. O paciente anestesia geral, 5 furinhos no abdômen e consegue fazer tanto o sleeve quanto o bypass por videolaparoscopia. O paciente interna no dia da cirurgia, no outro dia alimenta, no outro dia vai embora para casa. De um modo geral, com 10, 15 dias o paciente está com vida praticamente normal, exceto a adaptação à dieta, que nessa fase inicial é muito importante, o paciente tem que estar bem ciente disso. Lucileia seguiu à risca as orientações médicas e quer dar continuidade ao tratamento. O próximo passo é uma nova cirurgia, desta vez para a retirada de pele. Eu já estou mexendo, agora para poder fazer a retirada de pele, eu quero primeiro fazer a barriga, só que como cada mês eu perco um pouco, o médico acha um desperdício fazer por agora, então eu vou esperar mais uns 2 meses, aí eu retorno nele para poder ver se eu consigo fazer. Aí vai virar modelo? Ah, espero.
Agora olha só essa história, uma moradora de Lavras, no sul de Minas, recebeu uma visita inesperada hoje de madrugada. Veja as imagens. Veja a imagem. É madrugada, a rua está tranquila. Eis que uma cena chama a atenção. Um bicho aparece passeando pela via, na maior tranquilidade. Já conseguiu identificar? É um lobo-guará, animal silvestre em extinção na fauna brasileira. O registro foi feito no centro de Lavras, no sul de Minas, por essa câmera do sistema de segurança da Polícia Militar. Era por volta de 1 da manhã. Mas o mais curioso é onde esse lobo foi parar depois que a câmera o flagrou. A dona Geni, aposentada de 78 anos, pode explicar melhor. Me lembrei logo da história do Chapeuzinho Vermelho. Eu falei, muito bem, o lobo escolheu a casa certa, porque ele veio na casa da vovozinha. É isso mesmo, o lobo foi parar dentro da casa dela. Uma visita dessa eu não imaginava nunca, podia esperar o Papa na minha casa, menos o lobo. Ainda pelo vídeo monitoramento, os policiais perceberam que o animal havia entrado na casa e imediatamente uma equipe foi até lá. Eu já estava dormindo e os rapazes, os policiais bateram com bastante força. E quando eu cheguei aqui na porta, ainda perguntei inocentemente: eu posso descer aí? O que está acontecendo? O que vocês querem? Imagina só o susto que ela levou quando falaram que tinha um lobo no quintal dela. Eu fui abrir o portão para eles. Aí que eles me encontraram, né? Porque tem um lobo-guará no quintal da senhora aqui na frente. E a senhora desceu até lá correndo o risco de encontrar com esse lobo. De encontrar. Esse lobo foi bem esperto mesmo. Enquanto a dona Geni conversava com os policiais lá no portão, ele subiu tranquilamente, passou pela porta da sala e entrou na casa. Provavelmente ele visitou quase todos os cômodos. Ali, ó, tem um outro quarto ali, do lado de cá tem a cozinha, mas ele veio mesmo parar aqui, ó, no quarto da dona Geni. Ele entrou e primeiro ficou quietinho ali, ó, perto da cama. Mas quando os bombeiros chegaram para fazer a captura, ele ficou assustado e deu muito trabalho aos militares. É um animal que estava um pouco agressivo, né, pelo fato de estar, né, até mesmo acuado, né, dentro da residência. Então a guarnição de bombeiro, após a avaliação, né, da situação, utilizando, né, de materiais, que foi um cambão, que é uma haste com um laço na extremidade e também com auxílio de uma rede de tarrafa, aí foi feita a captura e imobilização do animal. Foi quase 1 hora de esforços até que os bombeiros finalmente conseguiram capturar o lobo-guará. Mesmo com o sucesso na captura do lobo, a dona Geni teve lá seus prejuízos. Olha a bagunça que o quarto dela ficou. Ficou uma desordem. Muito revirado mesmo. Os bombeiros fizeram uma avaliação no lobo e constataram que ele estava em perfeitas condições de saúde. Depois disso, ele foi solto em uma mata. Ai, pior. Que isso aí? Nós estamos no período de estiagem, né, que se estenderá até meados de setembro. Então temos uma demanda assim, elevada de ocorrência de incêndios florestais em campo pasto. Então com isso, com esse tipo de incidente, forçam os animais a migrarem em regiões próximas à área urbana. Aliviada com o desfecho da história, dona Geni só tem a agradecer por tudo ter terminado bem. Do estrago todo é só a limpezazinha que eu tenho que fazer, lavar e desinfetar e tudo. No fim das contas deu tudo certo? Deu tudo certo.
Hora de falar de futebol, nós vamos começar com uma exposição que conta a história do futebol no Brasil. É uma viagem no tempo com um roteiro extenso de grandes nomes do esporte. A exposição é gratuita e fica até o dia 15 de outubro no Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. A mostra itinerante, que veio do Museu do Futebol, em São Paulo, traz recortes do futebol raiz, curiosidades e frases de personagens da bola e da literatura, que marcaram época. Neste espaço, a exposição traz um pouquinho da origem do futebol aqui no Brasil. A primeira partida foi no final do século XIX, em 1895, em São Paulo. E o protagonista foi esse jogador aqui, ó, Charles Miller, que veio da Europa trazendo futebol para cá, né, Daniela? Isso, Charles Miller conseguiu a proeza de registrar o primeiro jogo, mas a gente sabe que essa origem ela aconteceu em várias cidades brasileiras, inclusive aqui no estado de Minas. Não BH é um pouquinho depois, né? A cidade é fundada em 1897, mas a gente traz aqui imagens desse jogo já acontecendo em região de Ouro Preto, em outras regiões do estado. Momentos marcantes na história dos clubes brasileiros também são contados na mostra. Bom, foi o gol do Figueroa contra o Cruzeiro na decisão do Campeonato Brasileiro de 1975. A interatividade é o que mais atrai os visitantes, principalmente a garotada. Aqui eles podem brincar de futebol de botão e de totó. O que você está mais gostando aqui no museu? Das fotos ou do totó? Do totó. E pela Copa do Brasil, hoje 3 jogos abrem as partidas de volta das quartas de final. O Cruzeiro está em campo contra o Santos no Mineirão. Thiago Neves, aos 12 minutos, marcou para o time celeste, que amplia a vantagem agora. O Cruzeiro ganha de 1-0, ganhou o primeiro jogo também de 1-0. Às 9h45, o Flamengo recebe o Grêmio no Maracanã e a Chapecoense pega o Corinthians na Arena Condá. Amanhã, o Palmeiras joga contra o Bahia às 7h15 da noite. E hoje também tem rodada na Segundona do Mineiro, já teve time da nossa área de região em campo. Às 3 da tarde, o Montes Claros jogou contra o Valério Doce, em São Gonçalo, do Rio Abaixo. O time de Montes Claros perdeu de virada por 3-1. O Passos está jogando neste momento contra o Patrocinense em Patrocínio e o placar está em 0-0. Daqui a pouco, às 8 horas da noite, o Pouso Alegre joga em Manhuaçu contra o Boston. O Atlético de São João del Rei folga nessa rodada. Foi divulgado agora há pouco nos portais dos jornais Estado de Minas e Hoje em Dia. Uma última notícia para você agora, essa notícia de política, que além do nome de Dilma Rousseff, o PT também registrou o nome de Jorge Luna para o Senado. Luna é o atual tesoureiro do partido. Ele pode vir a ser substituído caso o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, do PSB, desista ou tenha a candidatura a governador inviabilizada pela Justiça Federal. Nós dissemos aqui mais cedo que essa candidatura, que foi registrada também, será julgada amanhã pelo Tribunal Superior Eleitoral por causa do acordo nacional feito entre PT e PSB. Aguardemos amanhã. Aqui no Mais Notícias você terá mais informações sobre todo esse imbróglio jurídico que envolve o governo do Estado, as eleições para o governo do Estado. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite para você.